Queridos irmãos, passada a Semana Santa, terminamos a Semana Santa e estamos no domingo de Páscoa. Hoje é o primeiro domingo da Páscoa e nós vamos então ouvir essa meditação do texto de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Disse-lhes: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram." Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo e, inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobriu a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não haviam compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Este trecho do Evangelho de São João, portanto nós sabemos, São João escreve o seu Evangelho 100 anos depois do fato, do acontecimento, mais ou menos 100 anos. Isso significa que isso já era um texto, ou melhor, uma tradição passada, até chegar no texto escrito do evangelista São João. E o que é que esse texto nos traz? Primeiro, fala do dia, e não dá nome ao dia, fala do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, nós sabemos hoje, é o domingo. Não é o sábado é o sétimo dia da semana. O primeiro é domingo, a segunda e assim por diante. Esse trecho do Evangelho nós podemos entender que era um texto que todos os domingos os cristãos ouviam. Fazia parte da liturgia. Todo domingo é dia do Senhor. Todo domingo nós celebramos de modo muito especial a ressurreição de Cristo. Portanto, a primeira coisa importante é o dia em que se coloca esta lembrança, esta memória do acontecimento que foi a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Em segundo lugar, o texto traz o espanto, primeiro de Maria Madalena, aquela que foi ao túmulo e viu que o túmulo estava aberto. E ela sai de lá, diz o texto aqui, só para nós compreendermos. Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro. E foi para dizer o quê? Tiraram o Senhor do túmulo. Mas ela não sabia, ela não tinha certeza. Ela não entrou dentro do túmulo. O texto não diz isso. Ela viu que a pedra tinha sido removida. E se tivesse acontecido um acidente, a pedra tivesse rolado e o túmulo estivesse inviolado, ou seja, o corpo estivesse lá. Mas ela já, antecipadamente, tem essa preocupação. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos. Pode ser que nós não estejamos vendo tudo. Então nós não podemos dizer de primeira vista, a primeira mão, tirar conclusões e dizer aquilo que nós pensamos. Ela vai dizer a Simão Pedro, porque é o chefe dos apóstolos. Ele é a cabeça do colégio apostólico. Diz a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava, São João, o autor do Evangelho. Os dois saem correndo para ir ao túmulo. E quando chegam ao túmulo, os dois correndo, evidentemente, São João chegou na frente, porque era mais novo, mais cheio de vigor. Mas chegou e não entrou no túmulo, como Maria Madalena. Pedro chegou um pouquinho depois, mais idoso, um pouco mais cansado, e entrou diretamente no túmulo, não esperou ninguém.
Quando Pedro entrou no túmulo, viu como é que estava, o corpo de fato não estava lá, as faixas estavam ao lado e o pano que cobria o rosto de Jesus estava enrolado à parte. João, o discípulo que Jesus amava, entrou no túmulo e os dois compreenderam então, naquele momento, o que Jesus Cristo havia já anunciado há muito tempo para eles. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, vai ser condenado, morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Essa palavra da ressurreição não caía bem nos discípulos, porque era uma maneira de pensar que para eles era um pouco estranha, mesmo do Antigo Testamento. Mas a ideia da ressurreição, a confiança e a fé na ressurreição já estava presente no coração dos discípulos de Cristo. De modo que agora, vendo os fatos, eles perceberam: alguém roubou o corpo? Não, este é um argumento daqueles que queriam se livrar de Jesus. Os judeus fizeram esse argumento, os romanos talvez pensaram isso. E já antecipadamente pensavam que, colocando Jesus no túmulo, os seus discípulos podiam roubar o corpo. Então vejam, este fato da ressurreição, para a igreja nascente, é fundamental. Por isso, nós dizemos que a Igreja de Cristo começa com o fato da ressurreição. E logo na sequência, essa preparação é como se fosse uma antessala do dia da vinda do Espírito Santo, em Pentecostes, que nós vamos celebrar daqui a pouco. Ali nasce a Igreja, para dar testemunho da ressurreição de Cristo, para louvar a Deus, reconhecer a potência, a força e o poder de Deus, que ressuscitou nosso Senhor, para a glória do seu nome e para que nós pudéssemos, vendo os fatos, contemplando os fatos, pudéssemos crer e pudéssemos ser salvos. Então vejam, tudo isso para nós é muito importante. Experimentamos na Semana Santa todos os momentos da paixão do Senhor. Momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento, não só de nosso Senhor, mas das pessoas que estavam ao seu lado. Aquelas mulheres, os discípulos. O momento da paixão de Cristo é um momento de grandes decisões. Por isso nós dizemos que a Semana Santa é um grande retiro espiritual para todos nós. Porque o retiro espiritual nos leva a tomar decisões concretas, a sair desse retiro com um propósito novo. E que nós tenhamos feito isso neste tempo. E a partir de agora, no tempo da Páscoa, que nós saibamos ir colocando em prática esse propósito que fizemos.